Fala pessoal, está começando mais um MacaduCast, um podcast da Macadu Group, feito de gestor para gestor de sociedades médicas. E como sempre, para dividir essa mesa e os insights de hoje, está aqui comigo meu sócio e co-anfitrião, Eros Carrasco. Tudo certo aí, Eros? Tudo certo. Novamente é um prazer estar conversando com vocês, principalmente o Dr. Bruno. É uma honra estar aqui com o senhor. E é isso. O nosso convidado de hoje é um gigante da angiologia e cirurgia vascular, mas também reconhecido no Brasil todo pela sua simpatia e também pela gravata borboleta, né? Mais elegante da área da saúde. Estamos recebendo o doutor Bruno Naves. Tudo bom, doutor? Tudo ótimo, Adson. É uma alegria muito grande para mim estar aqui hoje com vocês. A gente que trabalhou junto durante um tempo legal na minha gestão e eu fico muito feliz de estar aqui novamente com vocês. Prazer é Maravilha, doutor. todo nosso. Todo nosso. Só complementando então as formalidades, doutor Bruno Naves é angiologista, cirurgião vascular, foi presidente da SBACV Nacional na gestão 2021, que é a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular. Ou seja, meus queridos ouvintes, ele liderou uma das maiores sociedades médicas do país, justamente num período mais desafiador da nossa história recente. E além disso tudo, também é sempre uma voz muito ativa na defesa do ato médico e da modernização da especialidade. Doutor, então só complementando, é um prazer enorme estar com o senhor aqui na mesa e seja muito bem-vindo ao MacaduCast. Bora para as perguntas? Bora? Bom, deixa eu começar com uma mais leve, para a gente ir esquentando o papo. Recentemente a gente conversou aqui com o Dr. Ronaldo Leão, ex-presidente da Socerj, Regional Rio de Janeiro, e ele brincou que na Socerj, mesmo sendo uma sociedade muito grande do Rio de Janeiro, ele já fez de tudo até chegar na presidência. Ele foi tesoureiro, né? Foi científico, papapá, e até que chegou na presidência. Mas o senhor presidiu a SBSV Nacional durante o período da pandemia, que é uma gigante, né, e é meio difícil passar por todos os cargos antes de chegar na presidência. Então, enquanto presidente, nessa gestão de crise no momento da pandemia, como é que foi para o senhor? Ô, Adson, primeiro que eu passei inicialmente por vários cargos aqui na Regional Mineira. Eu fui desde secretário, tesoureiro, diretor disso, daquilo, todos os cargos, para te falar a verdade. Foi E igual fui Laura. 2 vezes presidente da Regional de Minas Gerais. A partir daí, eu julguei que eu poderia contribuir para a Nacional, e fui vários cargos na diretoria da Nacional também. Fui diretor de publicações, de patrimônio, então assim, a gente devagarzinho, você vai se inteirando da administração da sociedade. E eu acho que isso muito produtivo e muito bom para quem deseja de fato contribuir até chegar à presidência. Então, assim, essa coisa de participar primeiro na regional e depois na nacional, deve ser o fluxo natural, sabe. Se você se lançar diretamente na nacional, você perde muito conteúdo da regional, que é muito bom, porque a proximidade com os colegas é muito maior. Na regional você está ali na sua cidade, próximo dos colegas, você vive uma realidade menor e depois você está apto a viver a realidade toda, brasileira. Eu tenho uma dúvida, eu vou acabar engatando o que o Watson trouxe antes, mas eu tenho uma. Vou complementar no que o senhor trouxe agora. Se o senhor for, sendo um médico lá, saí agora, recém me formei e eu quero começar a participar da sociedade, para que eventualmente, que há 20 anos eu chegue lá na presidência de uma grande sociedade. Quais os primeiros passos que o senhor sugere? Participar do congresso, sabe? Com qual o caminho que o senhor dá uma sugestão? Mesmo na regional, como é que seria o primeiro passo para participar da regional, para depois da brasileira? Como é que o senhor faria, dar sugestão para alguém que está começando agora? Boa, essa é boa. Olha, primeira coisa é se filiar, né, à Associação Médica Brasileira, que é a nossa maior instituição. Nós somos federados da Associação Médica Brasileira. A partir daí, você vai estar afiliado à regional, de cada estado, né, no meu caso, Minas Gerais, e a ideia é você começar a participar, conhecer colegas, e aí sim manifestar a sua vontade de contribuir. Recentemente eu li um livro que minha filha me deu, que eu não lembro mais o nome, e que falava uma coisa muito legal. O verbo da felicidade é contribuir.
Eu achei isso muito legal. Eu acho Porque toda vez que você contribui para alguma coisa, para uma instituição, para alguém, você fica feliz e a instituição também agradece. Então, assim, quando a gente pode contribuir para a nossa especialidade, é muito bom para a especialidade e também para a gente. Então, essa ideia, e isso é uma coisa que não é tão comum, as pessoas perdem essa oportunidade de serem felizes. excelente. Nossa, eu vou aproveitar que essa daí não tem como, né. A gente acabou conhecendo o senhor durante o período de 2020, 21 da sua presidência da Brasileira, mas trazendo nesse mesmo ponto da história que o senhor sugere que os novos tenham, conta um pouco mais da história do senhor, como é que foi as suas primeiras conexões com esse movimento de sociedade, teve algum mentor, alguém que puxou o senhor e disse: "Não, vem comigo que eu vou te mostrar o caminho, vou te ajudar". Conta aí como é que foi, por gentileza. Olha, eu fiz residência, de cirurgia geral aqui em Minas Gerais, depois fiz residência de angiologia e cirurgia vascular em São Paulo, com o professor Mário Deni. E o professor Mário Deni era um entusiasta da sociedade, ele adorava a sociedade, ele foi presidente algumas vezes, aliás, ele foi o fundador da sociedade, junto com o Rubem Campos Meiol e uma turma. Sensacional. Então eu tive essa oportunidade de vivenciar muito perto o que é ser, o que é gostar da sociedade e poder contribuir para a especialidade. Então essa vivência, quando eu voltei para BH, eu já cheguei, fui na associação médica, me filiei e conversei com a diretoria que estava na época e falei: "Olha, eu quero participar ativamente da sociedade". Então, por quê? Porque eu acho que eu posso contribuir, eu tenho disponibilidade para contribuir e eu acho que eu vou acrescentar alguma coisa. E aí o meu primeiro cargo foi, logo depois que eu voltei, de secretário e nunca mais deixei de ser alguma coisa nas diretorias aqui. E foi muito legal, até chegar lá na frente. Então, assim, eu tive mentor, professor Mário Deni, que era uma pessoa que eu respeito, nossa, foi muito importante na minha carreira. Aqui eu tenho uma pergunta, dos 2 lados. Do lado desse profissional, o que que ele pode fazer pela sociedade, não necessariamente como participante de uma diretoria inicialmente, né, mas, eu quero fazer parte, eu quero estar junto com uma sociedade da minha regional aqui, eu quero ajudar de alguma forma. Quais os caminhos, o que que o senhor acha que ele pode amanhã fazer para fazer parte da sociedade, além de se associar? E do lado da instituição, se o senhor conhece programas, ou até mesmo em que o senhor criou ou participou, para ajudar esses profissionais que estão começando e querem se aproximar da instituição, programas que funcionaram bem, desse primeiro acesso, dessa primeira participação dele, não necessariamente como um diretor ou na diretoria. Quando a pessoa deseja realmente participar, é muito bom, porque as sociedades são divididas em regionais, cada estado tem pelo menos uma regional, os grandes estados têm até sub-regionais, como Rio de Janeiro, São Paulo tem sub-regionais, então tem cargos, e são cargos que, quando a pessoa deseja de fato participar, acaba que, né, é bem tranquilo, porque colaborar é uma coisa que não é tão Precisa de Tem alguém. uma coisa para fazer. Sempre precisa de alguém, né. médico trabalha muito, assim, é uma Sim. loucura. Amanhã eu tenho 3 cirurgias, pô. Amanhã é sábado, de manhã. Então, assim, Hoje é sexta, pessoal. 44 anos de formado. E mesmo assim eu trabalho sábado. E feliz, e feliz. Então, assim, médico é tudo meio maluco, mas enfim. Então, assim, quando a gente encontra pessoas decididas a colaborar, a gente acolhe muito bem. Então, fulano, você está querendo colaborar? Você começar como vice-tesoureiro, vice-secretário, para você se inteirar da como é que funciona a parte administrativa da sociedade. E aí, devagarzinho, ele vai se inteirando. E a coisa funciona, sabe? Funciona muito bem. As diretorias estão muito abertas a acolherem os colegas que realmente desejam colaborar. Isso é um fato consumado. E assim, ao longo dos anos, o que a gente percebe é que as diretorias vão mudando e sempre fica alguma marca importante de algum presidente ou de alguma diretoria. E na maioria das vezes, esse trabalho que começou é continuado. Eventualmente existe alguma ruptura por questões
ideológicas, políticas, não gostei desse trabalho e tal, mas na grande maioria das vezes, o amor e a dedicação pela instituição são maiores que as vaidades pessoais. Então a gente consegue fazer a sociedade crescer, porque a instituição é muito maior do que aquelas vaidades que eventualmente passam. Então, é isso. Justíssimo, né? O Eros até trouxe a parte de programas que deram certo, e eu quero trazer também um complemento da pergunta, que a gente sabe que é uma dor das sociedades, que é trazer o jovem especialista, né? Então a gente falou de um cenário positivo, onde a pessoa está disposta e quer buscar, e ele vai ter as portas abertas, porque sempre precisa de quem trabalhe, quem esteja disposto a contribuir. Mas pensando não é nem que a pessoa na pessoa que não quer contribuir, não é aquela pessoa que não está focada nisso. Como atrair ela para a sociedade? A pessoa que está saindo da residência, que você vê que tem um potencial, tipo: "Pô, preciso desse cara aqui junto da sociedade, que ele vai contribuir muito bem", ou essa pessoa, né, essa mulher, esse homem, enfim. Essa é a grande pergunta que todos nós nos fazemos. Como Aí, ó, o atrair Advanced tem pra isso. médico? Essa é a grande. Não é fácil, porque o cara se pergunta assim: "Por que que eu vou para a sociedade? O que que ela vai me dar?". Na verdade, a pergunta deveria assim, o contrário, mas o que que ela vai me dar? É o que que eu posso dar para ela? Como eu posso contribuir? Eu sempre falei isso, a gente tem que inverter essa pergunta. Você não tem que querer nada da sociedade, você tem que doar, porque aí você vai ser feliz ao contribuir. É aquilo que eu falei a primeira vez, do verbo felicidade. Mas, eh, pertencer à sociedade tem vantagem sim, porque a gente promove diversos cursos de atualização, todos grátis para o associado. Então, assim, isso é muito importante. A gente tem eventos onde o associado não paga nada ou então paga uma taxa muito menor. Então, assim, existem vantagens materiais e vantagens de você ser associado, que mostra que você é especialista, você está engajado na atualização da sua especialidade, né. Uma dos serviços que a sociedade presta de maior relevância é o título de especialista. Então, quando você sai da faculdade, você termina a sua residência médica, se ela não for credenciada pelo MEC, você ainda não é especialista. Você sabe fazer, você sabe atuar, mas você não tem o título, que é dado pelas sociedades de especialidades e respaldado pela Associação Médica Brasileira. Então existe uma prova que é feita com muito zelo, com muito cuidado, uma prova muito bem feita que não quer atrapalhar a vida de ninguém. Ela quer saber se o cara está preparado para atender uma pessoa na frente dele e resolver o problema. Puxa vida, a gente está lidando com saúde, não é? Nem falo que é com doença, é com saúde. Então, assim, quando a pessoa procura o médico, mínimo que a gente pode fazer é o melhor. É o melhor. Fazer menos que o melhor tem alguma coisa errada. Então, assim, para ele fazer o melhor, ele tem que ser dedicado, ele tem que ter conhecimento. Então a gente faz uma prova, a pessoa é aprovada e ele ganha um título de especialista. Esse título é uma coisa muito séria. Infelizmente, nos momentos hoje a gente está vivendo um grave problema. Fizeram muitas escolas de medicina e a turma está saindo e fala assim: só faz título de especialista quem não se garante no Instagram. Eu até tremo, eu tenho que tomar um remédio toda vez que eu escuto isso, porque é muito ruim, entendeu? O título mostra que você tem interesse, você está atualizado, que você realmente está pronto para resolver o problema do seu paciente. A pessoa que não que se garante no Instagram, ela não está preocupada com isso. Então, assim, é complicado, é complicado. Então a sociedade tem uma responsabilidade cada vez maior de manter um nível de qualidade de atendimento ao paciente, que é o que importa de uma forma boa, né. Então, para isso a gente certifica alguém. Certificação, assim como tem os ISOs aí, ISO não sei o que, isso daquilo, a gente certifica que essa pessoa está apta a atender bem o paciente que procura. Isso é muito importante. Aqui, deixa eu explorar esse lado, Eros, porque eu acompanho o senhor no Instagram, doutor, e
eu posso dizer, na minha visão de leigo, que o senhor se garante no Instagram, mas o senhor é muito mais do que isso, a gente sabe pela sua trajetória, mas acho que é um assunto pertinente da gente trazer aqui. Então, o senhor se comunica muito bem no digital. Como foi para o senhor essa adaptação para essa nova função? Porque em algum momento teve que vir também para esse mundo. E como o senhor entende que essa nova realidade influencia a vida do profissional? Aí é uma bola levantada para o senhor mesmo explorar esse lado que eu acho que o senhor já trouxe. Eu queria ouvir mais. Eu tive quando eu assumi a presidência da sociedade, começou a pandemia. Assim, mudou tudo, mudou tudo. De repente eu tive que que eu vou fazer agora, né? Eu não podia ficar viajando de avião, ir para as regionais, a sede era em São Paulo. Aí começou a explosão, do Zoom, a explosão das redes sociais, das mídias sociais, das reuniões online, que foi muito bom, muito bom. Inclusive eu conheci vocês assim, porque a gente fez inúmeros projetos de educação continuada, não é? Que foi muito bom, assim, a gente atingia Manaus, Recife, Porto Alegre, fazendo educação de qualidade, reuniões de qualidade e, assim, de um nível excelente. Então, assim, foi uma nova proposta, foi uma nova proposta. Então a pandemia, claro, foi um arraso, foi muito bom, mas deixou esse legado da comunicação online, de você poder fazer projetos educacionais, de educação continuada bacana, sérios, com profissionais sérios, foi quando conheci vocês e a gente fez muita coisa boa, e isso mudou tudo. E nessa época eu tive que me adaptar. Então, eu estou em casa, eu tinha um estúdio, tinha 4 computadores e 5 telas, Nossa. porque eu tinha câmera e tal. Tinha noite que eu participava de 2, 3 reuniões ao mesmo tempo. Participei nos 2 anos de 720 reuniões online, 720. Foi um trabalho hercúleo, mas muito bom. Isso me deu essa capacidade de a primeira vez que eu fiz uma conferência online para o Brasil inteiro, assim, não foi legal, porque eu olhava para o computador, via quem estava do lado de lá. Não tinha nessa interação que eu estou vendo vocês aqui agora, não tinha, eu não sabia com quem que eu estava falando. Aí depois, quando eu comecei a aparecer ao vivo, voltaram os eventos presenciais, "Ah, presidente, não sei o quê", a gente ficava até íntimo, mas assim, na verdade eu não via aquele pessoal, era muito maluco, né. Depois não começaram a aparecer, no Zoom, no Google Meet, por aí vai, as janelinhas, a gente conhecia as pessoas. Então foi muita novidade, até o próprio título de especialista, que a gente teve que fazer online, foi uma loucura, foi uma loucura. Desafio. E uma das coisas mais interessantes, talvez o maior legado que eu tenha deixado nessa época, foi que os pacientes sumiram dos consultórios de paciente. O paciente fala: "Ah, eu vou mexer com cuidar de nada agora não, vou esperar passar essa confusão". Então a gente começamos na minha gestão, uma campanha que chamava Agosto Azul e Vermelho, azul e vermelho pelas cores que são da sociedade, azul representando as artérias, o vermelho azul representando as veias, o vermelho representando as artérias. E a gente chamou a Cláudia Raia, que foi a madrinha da campanha, e que foi um sucesso absoluto. Nós tivemos mais de 55 milhões de interações de mídia social, um monte de coisa, e entre lives, que a gente tinha live toda semana e tal, para mostrar para o paciente que, apesar da pandemia, ele tinha que continuar cuidando da sua saúde. Quanto mais saudável ele estivesse, maior a chance de, se ele pegar um Covid, ele sobreviver. Então, assim, não dava para esquecer a saúde. Então, assim, era um momento da gente esquecer um pouco da doença, falar: "Não, cuida da sua saúde, se você já tem um problema, aí ainda é mais importante que você faça um investimento maior na sua saúde". E a resposta foi muito boa, foi muito boa. Tanto é que a campanha continua. Hoje a gente já tem, no Congresso Nacional, o Dia do Cirurgião Vascular, aí a campanha todo ano é renovada, e então foi uma coisa legal. E nasceu exatamente dessa de mostrar: "Olha, paciente, vamos cuidar da saúde". Então é a mesma proposta do Outubro Rosa, do Março Agora Azul, que é da parte do câncer de intestino.
são campanhas não de doença, de saúde. Quando você faz prevenção, é muito mais fácil você tratar da doença. Então, se você vai no médico, você tem um histórico familiar, tem algum tipo de queixa e vai no médico falando: "Eu vim aqui para cuidar da minha saúde vascular". Putz, é bom demais, Aí deu. Missão cumprida daí, né, doutor? não é? É, o pior é que o pessoal que tá no podcast não consegue ver a sua cara enquanto o senhor fala o que tá falando. Assim, ó, dá gosto de ver a sua alegria contando e como o programa funcionou. É muito legal de ver, senhor. Um dia a gente faz um videocast, aí o pessoal vai ver também a gravatinha e o seu rosto falando isso. Tão feliz. Eu quero seguir um pouquinho nessa linha e eu quero ver se o senhor tem algumas sugestões, porque mudou bastante, né? Teve a pandemia e aí teve todo aquele pico do pessoal vindo do presencial para o online, e aí ninguém sabia como produzir conteúdo. A área da saúde era muito focada em eventos presenciais, né? Então, congressos, simpósios, o pessoal se encontrando. As sociedades nesse movimento, elas sempre foram muito fortes, né? Porque elas serviam como esse garantidor de que o conteúdo que está no congresso pode vir, que está tranquilo, que a gente sabe que é de altíssima qualidade. Quando veio o online, a gente inclusive participou desse processo, onde vocês produziram, enquanto sociedade, produziram muito conteúdo, ainda nessa mesma linha, onde a sociedade convidava os palestrantes, tinha muito cuidado com quem estava falando e o que estava sendo falado. E aí depois, como trouxe o Adson, iniciou um movimento de pessoas físicas, antes não existia, né? De médicos enquanto indivíduos, criando conteúdo e trazendo muito material. Aí agora deu uma estabilizada, né? Nesse movimento de sociedades produzindo, pessoas físicas produzindo. Aqui eu quero ver se o senhor tem alguma sugestão para as instituições de agora de como lidar com esse movimento, com esses profissionais fazendo conteúdo, qual é o papel delas de gerenciamento e de ajuda para que seja um conteúdo de qualidade. Eu quero ver se eu tenho alguma dica aí para o pessoal que está agora como presidente ou diretor de uma sociedade. Boa. Hoje a gente está vivendo um momento híbrido, né? Onde existem os eventos presenciais, mas, por exemplo, grande parte dos convidados internacionais, eles dão uma aula de lá. Estou falando lá de Londres, Estados Unidos, da França, por aí vai. Com uma apresentação excelente, interativo, você conversa, faz perguntas, é como se ele estivesse lá, né? E isso foi um legado da pandemia e não volta mais. Agora, a gente está vivendo também uma dificuldade muito grande, porque as mídias sociais não tem freio, não tem censura, não tem uma legislação. Então, qualquer um fala aquilo que ele quiser. E 85% dos conteúdos que a gente vê são muita bobagem. São fake, são coisas assim que dá vontade de chorar, de tanta bobagem que a gente escuta. Então, assim, isso é uma coisa complicada. Então, o que eu posso dizer para os novos presidentes, para aqueles que estão assumindo, é o seguinte: assumam essa coisa de gerar conteúdo verdadeiro, científico, que realmente ajude as pessoas, porque o fake está muito grande. Então, para combater o fake, não adianta censurar, a gente tem que gerar conteúdo bom. Por isso que, quando a Adson fala que eu estou presente nas redes, a minha ideia é essa. Eu vejo tanta bobagem, mas deixa eu falar um pouco de coisa séria, às vezes, É. pessoal, entendeu? É isso, é o bem contra o mal, só que o mal está muito grande, está generalizado, está banalizado. Então é um momento, assim, da gente as instituições sérias precisam gerar conteúdos sérios, importantes, e viralizar isso, para que a rede social passe a ser também uma fonte de informação confiável. Não é fácil, mas é uma missão. Eu acho que hoje em dia, se eu voltasse a ser presidente, eu ia investir muito em conteúdos sérios para um público que quer realmente consumir conteúdo sério na internet, sem essa bobajada que a gente está vendo. Então essa talvez seja, e agora a gente está vivendo um outro mundo, né, que é o mundo da inteligência artificial. Isso vai virar o mundo de cabeça para baixo. Eu estou até fazendo uma pós-graduação de IA para médico. Tá adiante, hoje mesmo eu li um livro Excelente. inteiro só sobre o ChatGPT.
Só assim, papapá. Então, assim, vai mudar muita coisa, vai mudar muita coisa. Então, assim, às vezes você vê, facilita um pouco a informação visual, você consegue gerar alguns posts simples, onde a pessoa visualiza um problema e ela entende de forma perfeitamente, mas tem que ser conteúdo, feito por médico, com informação científica, e não alguém que fala: "Ah, isso assim, assim, faz mal, faz bem, tira não sei de onde", né. Então acho que a responsabilidade do gestor atual é informar bem e informar, gerar conteúdo sério, científico, que possa ser bem entendido pelo leigo, mas gerar muito conteúdo para contrapor ao conteúdo ruim que está por aí. Eu tenho uma dúvida meio operacional colada nessa. O senhor tem alguma sugestão de tipos de conteúdo? Ah, é daqui a pouco fazer conteúdos mais densos, é fazer mais corte de podcast, ou é fazer tudo para pegar a pessoa em algum momento? O senhor tem Tudo, alguma sugestão para essa YouTube, ideia? tudo, YouTube, podcast, TikTok, tudo, porque é inundar as mídias sociais. Quando eu falo mídia social, qualquer coisa que a pessoa possa consumir com conteúdo sério, inundar, porque é o único jeito da gente contrapor a bobajada que a gente está vendo por aí. O senhor ainda enxerga uma resistência dos colegas de se colocar no digital, aí botar a cara, né, no Instagram, o senhor falou de TikTok, é por isso que me puxou essa pergunta. Eu não uma resistência de: "Não, eu não vou entrar nessa rede, porque não sei, não conheço, não gosto, não uso". Daqui a pouco um X, né, que é o antigo Twitter. O senhor vê uma resistência dos profissionais de entrarem nesse mundo? Vejo muita, vejo muito. Olha, o Anderson, eu tô com quase 70 anos, né, eu adoro gerar conteúdo. Adoro, eu acho assim que é uma oportunidade de você contribuir para milhares, centenas de pessoas com alguma coisa boa. Às vezes você salva uma vida com uma informação de qualidade. Ó, se você está com a perna dura, inchada, uma perna só, empastamento, pode ser uma trombose, corre no médico. Às vezes você se salva aquela vida, porque a pessoa fala: "Puxa vida, aquele doutor falou que perna dura, empastada, tal, pode ser trombose, eu posso ter embolia pulmonar, vou morrer". Ela vai no médico, ela salva a vida dela. Então, quando eu penso isso quando eu visualizo que isso pode pegar um monte de gente, e se eu salvar uma, só uma vida, já está muito bom. Então imaginem isso. Agora tem colega que, assim, ele tem medo. Você sabe que um dos maiores medos da população é câmera, é falar com o público. As pessoas têm Em medo. público, né? Uhum. Então assim, Verdade. a gente tem que falar igual nós estamos falando aqui, conversando entre amigos. Você tem que se comunicar assim, não tem que falar em um palavreado médico, não tem que mostrar: "Eu sou autoridade, eu sou o maioral, eu sou o bonitão". Não, é bobagem. A gente tem que falar como a gente conversa, mas sério, transparente, ético, né. Então assim, eh, eu na minha faixa etária, poucos são os médicos que se propõem a fazer essa contribuição. Eu gostaria que a maioria dos colegas pudesse investir mais em coisa séria. Eu vou lhe trazer um problema, inclusive eu pensei nisso agora enquanto o senhor estava falando, e talvez eu esteja até falando bobagem, mas vamos pensar junto. Uma das coisas que a gente vê lidando muito com sociedades para produção de conteúdo é que o pessoal tenta manter uma certa organização, né? Porque é todo mundo voluntário, então é sempre mais difícil. E a sociedade tem muito cuidado com o que ela está produzindo em nome dela, porque no final das contas é ela que está botando um selo. Então, geralmente, ela vai fazer uma live por mês, um podcast a cada 15 dias, com alguns palestrantes convidados, porque é isso, ela precisa dar esse selo da sociedade de que, olha, tá tranquilo, pode ouvir aqui, a gente confia no que tá vendo, tá? Mas o senhor mesmo trouxe que existem algumas pessoas, como é o seu caso, que realmente a sociedade confia no que o senhor está falando, inclusive é convidado para tudo quanto é congresso, e para dar palestra e tudo mais. O senhor consegue ver que um programa do tipo a sociedade convidar profissionais que ela confia para produzirem esses conteúdos que ele já produz. Por exemplo, o senhor produz muito no Instagram, daqui a pouco no TikTok da vida.
para fazer o que está fazendo em nome dela, para que ela tenha mais volume de produção, só que aí ela perde um pouco do controle de produção? Isso é uma coisa que o senhor olharia se fosse um presidente hoje? Ou é pouco arriscado fazer isso? Não, não, não. Você conversando com a pessoa certa, você fala: "Olha, você sabe como é que é a instituição que você representa, você está representando uma instituição. Então, você vai falar baseado em diretrizes científicas, você não vai inventar moda". E esse vou te dar um exemplo na minha época lá. A gente fez uma live, eu, Márcio Atalo e Paulo Musi, mais de 50.000 visualizações. Eu nunca tinha entrado numa live assim, foi assim. Olhando aqui, não acredito. Entendeu? Por quê? Porque a gente estava falando de um assunto legal, a gente estava falando doença, estava falando de saúde e tal, de bem-estar, e com conteúdo sério. Então, assim, funciona. Então a sociedade pode sim, ela tem uma diretoria, de publicações, e na época tinha uma diretoria de marketing. Gente, a gente precisa gerar conteúdo com pessoas que influenciam. Então, na nossa sociedade, por exemplo, tem vários, influenciadores, pessoas que têm 200, 300, 400.000 seguidores. E esse cara é cara sério, não é oba-oba. Pega essas pessoas, eu peguei na época o Thiago, que tinha 120.000 seguidores, falei: "Thiago, você vai ser o meu mentor, de mídia social". O cara já tinha cento e tantos mil, né. E aí foi, então funciona assim, sabe? Da gente gerar conteúdo mais do que um podcast por mês ou não, gerar, aumentar a produção para combater o ruim, aquela coisa que só atrapalha. Espero que esse até foi um movimento que a gente fez com algumas sociedades que produzem com a gente, que o pessoal fazia isso, né? Produzia uma live por mês, que até convidar os palestrantes, até achar um horário que todo mundo participar. Então, até conseguir organizar era muito moroso. Aí o pessoal agora começou a produzir muito podcast. Porque é isso, entra no Zoom, grava o palestrante mais uma pessoa, em qualquer horário que seja possível. Numa semana consegue produzir 3, 4 podcasts e vai lançando um por semana, um a cada 15 dias. Ainda é pouco perto do que um produtor de conteúdo produz hoje em dia, mas já é mais do que o pessoal produzia. Então daqui a pouco fica essa ideia para o pessoal que estiver ouvindo. É uma ótima ideia, é uma ótima ideia, porque o podcast hoje é um fato, o cara está malhando, está no trânsito, está em qualquer lugar, ele está dando alguma coisa que vai ser útil para ele, pô. Isso é muito bom, né, não? Então, assim, eu hoje acho que, assim, muita gente tem feito mais atividade física, outros infelizmente ficam presos no trânsito, e é um tempo muito perdido. Se você pode, naquele momento, adquirir novos conhecimentos, é muito bom, é muito bom. Então hoje isso é uma realidade, uma realidade boa, né, uma realidade boa. Você adquirir conhecimentos novos da sua especialidade, você está se atualizando, enquanto você está fazendo outra coisa ali, é bom demais. Não, eu vou trazer para um lado próximo, doutor. O senhor comentou na uma resposta recente sobre estar estudando inteligência artificial, né. Eu acho que eu posso dizer que o mundo digital ali durante a pandemia foi uma revolução, né, que veio para mudar os patamares ali da área da medicina. E me arrisco a dizer que a inteligência artificial, quero ver se o senhor concorda comigo, é a próxima ou já é a atual revolução que vai influenciar e atropelar tudo. Como o senhor vê, a gente falou sobre os riscos da inteligência artificial, mas eu quero puxar também para o lado do benefício. Como o senhor vê as melhorias que a inteligência artificial pode trazer, não só para a comunicação com a comunidade, mas também para o profissional no seu dia a dia, na sua atuação enquanto clínico? Facilita demais. Por exemplo, eu recebo um monte de artigo médico por dia. Então, eu uso o Comet. Eu estou lendo um artigo, eu falo assim: "Traduz e resume", para ver se me interessa esse artigo. Então ele traduz 20 artigos e resume em minutos. Aí eu falo: esse eu vou ler". Os outros 18 não me interessa, ele é um filtro. Ele melhora, facilita eu ganho muito tempo com isso. Sem esforço nenhum, eu só clico assim no assistente, traduzir, é muito rápido, né. Então assim, em termos de atualização médica é sensacional, sensacional. Em termos de produção de conteúdo científico, se você faz um prompt certinho, bacana, ou para o GPT, para o Gama,
notebook LM, você consegue produzir aula, consegue produzir material com muita tranquilidade. É claro que precisa de revisão, né. O ChatGPT tem viés, não é perfeito. ChatGPT que eu falo assim, inteligência artificial. Riasa. Sim. Ele tem viés. Eu estou aprendendo muito nessa pós-graduação, assim, que não dá para confiar não, mas sob a supervisão médica, quer dizer, você tem que reler tudo, ver quando você vê que está tudo ok, fala: "Gente, esse troço é legal". Então, acho que não tem volta, vai ser, eu acho que vai mudar, a atualização médica, o estudo, o aprendizado, e a gente vai ganhar muito tempo. Por exemplo, hoje eu faço parte de um projeto piloto, onde a gente usa IA para gravar a conversa médica, e ela traduz, ela gera uma anamnese pronta. Você revê e fala: "Não, está muito boa". Ela já deixa, assim, a queixa, a história da moléstia, história pregressa, ela já faz tudo direitinho, no como se tivesse você, digitando no prontuário. Aí fica tudo prontinho. Aí você bate o olho assim, fala: "Pô, tá muito bom", às vezes corrige uma coisinha aqui, outra ali, pronto. Então, o que que acontece? Em vez de eu ficar digitando, eu olho no olho do meu paciente, eu tenho uma escuta ativa e deixo a inteligência artificial ficar lá digitando, pô, entendeu? Então a gente ganha, em tempo para dar mais atenção para o paciente. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. Assim, eu acho que hoje lá no consultório, eu tenho um tablet, a pessoa chega, digita o CPF, ela olha para lá, ela já está dentro do computador, pô. Você não tem que fazer mais nada, mostrar carteirinha de convênio, nada. Ela chega, CPF, biometria facial, ela já está lá, eu já entro no prontuário. Putz, isso é muito legal. Então, eu acho assim, eu não nem consigo vislumbrar, muitos anos para frente, eu acho que vai ser tanta reviravolta, que o negócio é a gente ir curtindo aos pouquinhos, né. A gente costuma brincar que a IA é um cavalo, assim, de batalha muito potente, mas precisa de um condutor, né, senão se você só deixa ela tomar conta, não funciona, precisa ter um ser humano capacitado para analisar e conduzir. E aí o senhor trouxe exemplos maravilhosos aqui, eu até agradeço porque, nossa, ficou muito bom. É o que Não, eu só um comentário meu, assim, que ficou, a gente é de tecnologia e lida com tecnologia o tempo todo. E aí quando o senhor falou de: eu uso para resumir", eu: "Não, a gente comercialmente faz a mesma coisa, mas também é aquilo, faz o resumo e confere. Ah, é isso? Segue o baile". E aí quando o senhor falou no final, é uma coisa que como quem lida o dia inteiro com tecnologia e pensa: "Ah, ela delira, isso é bom, isso é ruim", e aí quando vê o senhor falando: "Mas não, eu consigo tirar isso aqui para resolver um problema manual e fazer o meu trabalho, consigo olhar a pessoa no olho: 'Ó, tu tá bem? Me conta'". E aí eu consigo prestar atenção. Isso aí me deixou felizinho, assim, sabe. É acolhido, né, se sentir acolhido na resposta. Aham. essa é a ideia, eu acho que a IA veio, pelo menos eu entendo assim, né, para a gente proporcionar mais atenção para o paciente, sabe. E essa é a ideia, se você consegue olhar mais nos olhos do seu paciente, saber a cor dos olhos do seu paciente e a escuta ativa, né, você está ali escutando, não tem que ficar preocupando com digitar, com, né, putz, isso muda muito a relação médico-paciente, aumenta a empatia, não, é muito bom. Doutor Bruno, a gente brinca, né, eu já falei nos outros podcasts, mas o tempo voa, doutor, o tempo voa, já passou mais de 30 minutos, a gente está aqui batendo papo, fala de gestão, fala de boas histórias, conhece personalidades muito marcantes, que cada um traz sua característica muito forte, isso é sempre muito prazeroso. E hoje, mais uma vez, estar aqui com o senhor é sempre um prazer, e hoje, mais uma vez, é um prazer de lhe ouvir. O senhor exala, como o Eros disse, uma felicidade na profissão, uma dedicação, um amor, né? Acho que essa palavra define muito bem. Então, caminhando para o final, quero te agradecer. Muito obrigado por compartilhar esses bastidores do seu dia a dia, dos avanços tecnológicos, da conversão para o digital, né, que foi um desafio, e a sua visão sobre o futuro aí da especialidade. Foi um prazer, espero que o senhor tenha gostado. Gostei muito e, assim, eu acho que eu queria deixar com uma mensagem final, uma coisa que eu já falei antes, assim, o verbo da felicidade é contribuir. Toda vez que eu posso contribuir de alguma forma para alguma coisa que seja boa, contribuir para o mal, não. Mas igual assim, quando nós estamos falando aqui agora, se alguém escutar esse podcast de alguma forma,
mudar acrescentar alguma coisa na vida dele, já foi muito bom. Não é essa a ideia, contribuir. Então, se você que está nos escutando aqui agora quiser ser um pouco feliz, contribua, faça alguma coisa de bom para o mundo, né, que eu acho que isso vai ser bom para você e vai ser bom para o mundo. E essa é uma ideia que a gente tem que expandir. Faça alguma coisa boa, contribua para você ser feliz e para o mundo melhorar. Isso em todo sentido, seja institucional, pessoal, profissional e por aí vai. Tá, doutor, pior é que o senhor eu fiquei um pouquinho triste ali, porque o senhor puxou um assunto gigante no finalzinho, que a gente poderia ficar mais 3 horas aqui falando, mas aí eu ia ficar mais 3 horas, então vou deixar para outro momento. Mas eu vou admitir, assim, o senhor me deixou com, sabe, um coraçãozinho com um pouco de alegria, com fé na humanidade, né, naquela parte ali da IA. Fiquei feliz, assim, eu vou terminar o podcast felizinho e lhe agradeço demais, assim, tanto por estar com a gente, como ser o profissional que o senhor é. Obrigadão mesmo. Obrigado. Bom, e para você que está nos acompanhando até aqui, também o nosso muito obrigado pela audiência. É sempre um prazer estar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Compartilhem esse episódio com os colegas e tragam aquelas indicações de quem vocês gostariam de estar ouvindo aqui, batendo esse papo com a gente. Sigam a Macadu no Instagram, @MacaduGroup, para acompanhar os nossos cortes e as nossas novidades. Um abraço e até o próximo episódio.